Pessoal, isso aqui é uma das coisas mais polêmicas e absurdas que eu já vi, pelo menos nessa semana. E eu vou ler a notícia aqui para vocês e a gente vai reagir ao vídeo, tá certo? Então, uma criança fez um escândalo em um avião porque queria sentar na janela. Essa passageira se recusou a ceder o assento para a criança. A mãe da criança não gostou e começou a filmar a passageira como se ela fosse a culpada da situação. Eu já vi que isso aqui deu um problemão, viu? Então vamos reagir ao vídeo. Se nega a trocar com uma criança que está nervosa. Porque ela não quer trocar de lugar. Brincadeira, né? Não quer trocar de lugar porque não quer. Até perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Cara, e ainda tem gente apoiando essa Se mulher. ela tem algum problema, mas a gente entende. Vai ter forma pra ela. A gente entende, mas a pessoa não tem nada, não ter trocado nada. Ela tá no direito dela de não querer trocar de lugar. Porque você não tem empatia com as pessoas. Empatia. Dominante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. Não, ele emplacou aqui agora aquela trend do Toguro, né? Em pleno século XXI. Cara, a mulher tá quieta na dela, ela pagou pelo assento, ela tem direito a ficar ali, ninguém pode tirar ela dali sem que ela tenha feito nada de errado. Então a mulher, ela poderia sim ter ido lá e pedir para trocar, mas no momento que ela disse não, ela deveria ter se recolhido e ter dito ao filho dela: se aquieta aí, que a mulher não vai trocar e você tem que se conformar com o que você tem agora, né? E qual é a mensagem que ela está passando para essa criança, né? Uma criança que vai crescer mimada, uma criança que não vai saber receber um não na vida, né? Então a gente já vê essa problemática daí. E o pior é que ela tá culpando, jogando toda a culpa em cima da outra passageira e ainda tem gente aplaudindo isso. Cara, é realmente uma coisa absurda e chega a irritar, né? Porque se fosse um adulto, tudo bem, mas uma criança é demais. Então vamos ver alguns comentários aqui, né? O que o pessoal tá falando sobre isso. A incrível geração de pais que não deixa os filhos passarem por qualquer desconforto e aí depois não entendem porque viram adultos disfuncionais e que não sabem lidar com a frustração e querem meter um CID para justificar, quando na verdade o CID é falta de limite. E realmente, né, a geração de hoje em dia não tem limite. Eu não sei o que tem na cabeça desses pais que deixam os filhos fazerem o que querem. Na minha época, se eu fizesse isso aqui, eu tinha levado uns tapas na bunda e um puxão de orelha para ficar quieto na minha. No máximo, eu tinha levado uns bons gritos. E eu agradeço a Deus por ter tido uma boa educação. E eu acredito que me considero um adulto consciente hoje em dia, justamente por conta dessa educação que eu tive dos meus pais, de não abrirem mão e me darem tudo o que eu quisesse, né? Vamos ver outro comentário. Na boa, a moça não tem obrigação nenhuma. E se a mãe não tem educação, pior ainda para ela ter boa vontade de ceder o lugar. Tomara que esta moça veja a filmagem e processe esta mãe para ela aprender a ter noção. Tem que se sentar na poltrona que comprou. Justamente, se ela ama tanto o filho dela, por que ela não comprou um assento próximo à janela, sabendo que o filho gosta disso, né? Eu sei que é extremamente difícil conseguir um assento na janela. Nunca viajei de avião, mas pelo que eu vejo é bem difícil. Então ela poderia ter se antecipado e comprado um assento perto da janela para o filho dela. Mas não, ela preferiu pagar menos por um assento mais comum, longe da janela, ver o filho dela fazer birra e depois ir cobrar uma pessoa que não tinha nada a ver por essa responsabilidade pela birra do filho dela, né? Então, qual tipo de mensagem, né, que ela está passando para essa criança? Com essa falta de educação, dando tudo que a criança quer, enfrentando pessoas que não têm nada a ver com a birra dos filhos delas. E ninguém é obrigado a ter empatia com o filho dos outros, não. A única pessoa que verdadeiramente se importa com seu filho é você mesmo. Isso é uma realidade. As pessoas, sim, têm que ser educadas, têm que respeitar, mas ninguém é obrigado a gostar do seu filho, ninguém é obrigado a demonstrar empatia para o seu filho, ninguém é obrigado a ceder nenhum tipo de benefício para o seu filho porque ele é uma criança. E isso é responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade sua. Então essa primeira noção tem que partir dos pais, né? A criança em si não tem culpa, né? Ela carrega muitos traços dos pais, absorve muito o aprendizado vindo dos pais, então os pais são os culpados por esse tipo de comportamento. E essa mãe está estragando o filho. Vamos ver outro comentário aqui. Péssima mãe, criando uma criança monstro, tipo um bebê de Rosemary, ou um Damian. O Damian é o filho do Batman, né, que é mimado também. Vamos ver. A culpa dessa nova geração ser fraca
é única e exclusiva de pais e mães permissivos que mimam os filhos, não sabem dizer não e aceitam tudo de errado que eles fazem, calados. E ainda por cima incentivam comportamentos invasivos à liberdade alheia, criando monstros para a sociedade que acharão poder fazer tudo contra todos, sem consequências. Tomara que essa mãe leve um belo de um processo. É justamente o que a gente comentou agora, né? Sobre essa geração ser mais fraca do que as anteriores, essa geração achar que pode fazer tudo, que tem direito sobre todos, né? Ou seja, é a minha liberdade primeiro em detrimento da sua, ou seja, o que eu quero é superior ao que você quer, ao seu desejo, e eu tenho que passar por cima do seu desejo porque o que eu quero é superior e pronto, acabou-se. É o pensamento de hoje, né? E esse tipo de mãe é responsável por esse tipo de geração que a gente vê hoje em dia, né? A geração dos Enzos e Valentinas, né? Que o pessoal tanto fala. Teve outro vídeo aqui, pessoal, de outro caso bastante cômico aqui. Eu não vejo tanto problema quanto esse, não é tão problemático, mas faz a gente refletir também sobre o que vem acontecendo. Praticamente um adolescente de 15 anos que não sabe cortar um simples pão. E um pão normal, pãozinho pequeno, ele não sabia pegar a faca e cortar. Então vamos reagir também a esse vídeo e ver, né, o que essa mãe também, né, tem ensinado para o seu filho, né, essa geração maravilhosa que a gente tem em pleno século XXI. Assim, entendeu? Eu não sei cortar, tem que... assim, né? Não, com a faca deitada. Meu Deus do céu. É. Segura o pão, Guilherme, pra você cortar. Meu Deus. Calma. Cara, parece até piada feita propositalmente, mas pelo visto pode, cara? Como é real. pode? Segura o pão aqui, criatura. Realmente, como pode, né? É só você cortar com essa mão e segurar o pão com essa. Mas eu não sou canhoto. Cara, e a Pop Time aqui disse que é um homem que não sabe cortar pão. E eu não vou nem ler os comentários porque o pessoal interpretou de forma errada como se fosse um adulto. Mas na verdade é um adolescente de 15 anos que saiu com a mãe e na hora de comer o pão ele não sabia nem fatiar o pão com uma faca, não sabia nem qual era o lado certo para cortar com a faca. Mas mesmo assim, mesmo sendo um adolescente de 15 anos, tem crianças que sabem cozinhar. Então isso aqui é o mínimo do mínimo. Qualquer pessoa até que nunca tenha tido contato com um pão e uma faca saberia fazer isso aqui. Então, tipo, de certa forma tem um problema assim, né? Esse rapaz aqui vai ser totalmente dependente de outra pessoa para fazer coisas básicas da vida. Inclusive, o vídeo anterior eu falei sobre isso, né? Sobre essa geração que não sabe fazer as coisas mais básicas da vida, que é cozinhar, fazer pequenos reparos na sua casa, ter esse tipo de independência. Eu comecei a cozinhar desde criança e minha mãe já me ensinou a cozinhar, sabia andar sozinho na rua, sabia resolver essas pequenas coisas do dia a dia. Então, graças a Deus, sempre fui uma criança, um jovem independente nesse sentido, porque meus pais se preocuparam em me ensinar, porque sabem que a vida real é dura e que se você não souber esse tipo de coisa básica, você vai ser refém de alguém na sua vida. Você vai sempre ser refém, né? Então isso tem se tornado um problema sintomático da geração atual, né? Inclusive, eu vi até uma notícia que saiu, acredito que tenha sido em 2020, né? Aqui na BBC, dizendo que a geração digital e por que pela primeira vez os filhos têm QI inferior ao dos pais. Ou seja, essa é a primeira geração que tem QI inferior ao dos pais. Porque antes vinha sempre evoluindo, né? O QI vinha sempre aumentando e nos últimos tempos esse QI reduziu. Ou seja, é a geração mais burra do que os pais. Isso por meio do meio digital, da tecnologia, do celular, mas ele adiciona outros fatores também, como alimentação, nível educacional, aí dependendo também do país em que essas crianças vão estar inseridas, né? Mas você vê que é um problema que tem se tornado recorrente e que tem afetado o mundo de uma forma geral, né? Não é só aqui no Brasil, é o mundo todo que vem sofrendo com isso. E aí você tem uma geração de homens e mulheres fracas que acabam trazendo muitos problemas para o mundo como geral. Tem aquela famosa frase, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos de paz.
E tempos de paz criam homens fracos, né? Então a gente está vendo essa geração de homens e mulheres fracas, que não sabem fazer o básico na sua vida, não sabem cortar um pão, crianças que não sabem ouvir um não. Então, se você é pai, se você é mãe, dê ao seu filho uma educação como a educação que os antigos tiveram, né? Uma educação onde você mostra ao seu filho a realidade da vida, né? Que a vida não é você só querer ter o que você quer, que é receber não, que é saber receber não, né? É isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Não esqueçam de deixar um comentário sobre o que vocês acham sobre isso, se você tem filho, se você já passou por alguma situação parecida. E não esqueça também de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Até mais.